Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes de a gente começar o vídeo, você já sabe, não se esqueça de curtir se você gosta aqui do Fadel News e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E é claro, essa semana a gente teve o início oficial do julgamento do Bolsonaro. O julgamento começou no dia 2 de setembro e ele tá previsto para acabar no dia 12 de setembro. São 5 dias ativamente de julgamento, tá? Os dois primeiros que aconteceram nessa semana são os 2 dias onde você ouve as acusações e depois as alegações da defesa. Não tem nada de novo sendo apresentado, tudo que a gente sabe já foi divulgado anteriormente, a gente já comentou aqui, porque já rolou as investigações, já rolou os depoimentos e a gente já sabe de todos esses detalhes. Agora é só pra gente ouvir tudo realmente, né, assim, em ordem, e depois ouvir as alegações da defesa. O que a defesa, não só do Bolsonaro, como das outras pessoas que estão sendo acusadas, estão alegando, né, é que eles devem ser absolvidos. Os advogados do Bolsonaro dizem que não há provas. Além disso, eles ficam reclamando que não deu tempo deles verem todo o material da acusação, né, porque foram mais de 70 terabytes de provas e que eles não tiveram tempo hábil para realmente passar por tudo isso. Quando o Alexandre de Moraes, ele abriu esse julgamento, né, ele até falou o seguinte: organização criminosa tentou coagir o tribunal sob pressão estrangeira. Se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Ou seja, falando muito claramente, né, sobre o tarifaço contra o Brasil do Trump, sobre todas as articulações que o Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos, né, dizendo que está em contato com o Trump e com outras pessoas ligadas ao Trump para conseguir fazer pressão para que o pai dele seja absolvido. Inclusive, aqui um grande parênteses, tá? É que assim, o mundo inteiro está observando esse julgamento do Bolsonaro. Não é uma coisa que a gente está prestando atenção só no Brasil. Não porque é o Brasil, mas porque é um exemplo claro do que deve ser feito contra líderes de extrema-direita que tentam dar golpes de Estado, como aconteceu muito próximo nos Estados Unidos, né? Tanto é que o The Economist, a revista, a capa deles de setembro foi uma foto do Bolsonaro, uma montagem onde ele tá vestindo aqueles negócios de viking que o pessoal invadiu lá no Capitólio nos Estados Unidos, quando eles tiveram a versão deles, né, de invasão ao Planalto, só que lá nos Estados Unidos, que foi um pouco antes da nossa. Então, o que está acontecendo no Brasil está sendo muito ligado ao que está acontecendo no Trump e também pode servir de exemplo para outros governos de extrema-direita que têm aparecido na Europa, por exemplo. Então é muito importante o que vai acontecer no Brasil, né? Foi dito nessa matéria do Economist, né, que o que está acontecendo no Brasil é o que deveria ter sido feito nos Estados Unidos. Caso o Bolsonaro seja de fato preso, ele pode pegar até 43 anos de prisão, porque são vários crimes, né, e todos eles somam para 43. Tá marcado para que no dia 12 de setembro a gente tenha um veredito, o que cai numa sexta-feira, tá? Só pra você saber, então, né, caso o veredito seja o que nós esperamos que seja, cai numa sexta, já pode emendar pro final de semana a festa. Enquanto isso estava acontecendo, o Eduardo Bolsonaro postou uma matéria do New York Times, dando a entender que o New York Times estava apoiando o pai dele, né, numa matéria sobre o julgamento do Bolsonaro. Só que nesse print, ele tira um parágrafo que fala o seguinte: que o julgamento contra o Bolsonaro é descrito como um triunfo da democracia, que é justamente para parecer que né, eles estão criticando o julgamento. Ele fala assim, né, o Eduardo Bolsonaro, abre aspas, nem mesmo o New York Times, identificado como a esquerda, consegue esconder os abusos de Moraes. E aí, o grande mico dessa situação é que o próprio jornalista que escreveu a matéria desmentiu o Eduardo Bolsonaro. Que mico! Que mico! E aí, enquanto isso, está transmitando por aí no Senado um projeto que seria para anistia das pessoas que participaram do golpe de 8 de janeiro, né, da tentativa de golpe, da invasão do Planalto. Essas pessoas todas teriam anistia, teriam perdão, sairiam da prisão. Aqui, a PL da anistia entrega perdão total para quem fez
quem financiou e quem organizou desde o início do governo Bolsonaro, ou seja, começa a partir do dia 14 de março de 2019, até quando a lei entra em vigor. Inclui ataques a instituições, polarização, incitação ao crime. Até futuras condenações, multas, medidas cautelares e inexigibilidades são anuladas. Basicamente limpa a ficha, o histórico de qualquer um que tenha participado do 8 de janeiro ou coisas ligadas ao 8 de janeiro. E aí o Lula já disse que não vai sancionar. O Supremo Tribunal Federal, né, também já mandou avisar que anistia geral para crimes contra a democracia é uma coisa inconstitucional, então que meio que tudo que o Senado resolver, eles não vão deixar. Então assim, por mais que isso possa ser aprovado, grandes chances de que isso caia de qualquer forma. Agora, meninas, vamos falar do que foi uma das coisas que foi meu grande hiperfoco essa semana, a mega operação contra o PCC, que foi a maior operação já realizada na história do Brasil contra o crime organizado. O grande foco da operação foi no esquema de combustível adulterado que era gerenciado pelo PCC. E, gente, o bagulho assim, é sinistraço. Assim, é um negócio bilionário, gigantesco. O PCC basicamente tomava conta de toda a cadeia de produção do etanol, por exemplo. E quando eu falo toda a cadeia de produção, eu falo toda a cadeia de produção. Até a produção da cana-de-açúcar. Eles tinham produção de cana-de-açúcar, eles tinham refinaria para refinar isso, eles cuidavam dessa distribuição, eles tinham os postos de combustível, né, para que isso fosse distribuído. E aí, no meio de tudo isso, eles misturavam esse etanol com metanol, que é o que faz a gasolina adulterada, que pode, assim, corromper o seu carro, destruir o motor, etc. Inicialmente, os investigadores, eles identificaram 300 postos de combustível que participariam dessas fraudes, sabe? De combustível adulterado. Às vezes era combustível adulterado e às vezes era, tipo, na bomba dizia que você estava colocando uma quantidade, mas na verdade você não estava colocando aquela quantidade, você estava pagando a mais e não estava recebendo o que você estava pagando. Mas tem outras estimativas que dizem que por volta de 30% de todos os postos do estado de São Paulo estavam fazendo parte do esquema. É uma estimativa, tá? A operação inicial de 300. Essa estimativa, o número sobe para 2.500. E você tá achando que é pouco? Pois tem mais. A Receita Federal identificou ao menos 40 fundos de investimentos que têm um patrimônio somado de 30 bilhões de reais, controlados pelo PCC. Não, assim, é de uma habilidade comercial ímpar, não é mesmo? Claro, essas pessoas todas, né, que estavam tendo que vender o posto pro PCC, as propriedades de cana-de-açúcar, etc., estavam necessariamente recebendo por isso ou estavam apenas sendo forçadas a fazer isso, né? Mais tipo segundo, de acordo com vários relatos, né? As pessoas não recebiam valor, elas eram forçadas a fazer essa venda, enfim. De qualquer forma, uma habilidade empresarial ímpar. E não é só isso, tá? O PCC também investia na formação de advogados para fazer essas pessoas fazerem concursos públicos, para eles terem pessoas infiltradas que fazem parte do PCC. E o que foi o meu grande hiperfoco essa semana também, tá? Que se eu estivesse no Brasil essa semana, você pode ter certeza absoluta que já ia ter saído o vídeo no TikTok da minha review das padarias do PCC. Porque pelo menos 6, mas eu encontrei alguns links que falavam de 9. É um número meio obscuro, eu imagino que deve ter mais, que as pessoas só não devem saber. Eram padarias que pertenciam ao PCC, como esquema de lavagem de dinheiro, né? E muitas dessas padarias são muito bem avaliadas. Seria o meu grande sonho fazer esse conteúdo pra vocês, entendeu? De ir lá fazer um review das padarias do PCC. E, infelizmente, ajudar. Aparentemente, no comércio deles, se eu pensar bem, né, no que eu estaria fazendo, lá na padaria consumir para ajudar o PCC. Pô, mas de qualquer forma, tanto um conteúdo que eu queria ter visto, né? Eu vi alguém zoando, falando que realmente o paulista, ele leva nos negócios muito mais a sério do que o carioca, né? Porque você vê o Comando Vermelho, não tem fundo de investimento. Não tem. E aí aqui, se a gente voltar um pouco pro mundo da política no Brasil, né? Várias pessoas sendo processadas, o Nicolas Ferreira tá processando o Lula, porque quando teve esse rolê todo do PCC, né, saiu também junto uma matéria, porque você não parava de sair coisa sobre o PCC.
Aí saiu uma matéria que era falando que a fake news do Pix, né, dizendo o governo quer controlar o seu Pix, vai taxar seu Pix, acabou ajudando o PCC nessa, né, de fraude de dinheiro, lavagem de dinheiro. E aí o Lula, numa entrevista, ele falou, né, teve um deputado lá que gravou um vídeo e aí agora tá provado que isso daí era pra ajudar o PCC. Que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ter feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. E aí, o Nicolas Ferreira agora disse que vai processar o Lula por calúnia, que ele vai ter que provar que ele estava ajudando o PCC. Inclusive, assim, foi o caos desse negócio do PCC, porque daí teve gente falando, não, mas tem gente no Congresso que é do PCC. E aí foi um tal de aponta e desaponta da galera, sabe? Assim, caos. Assim, na verdade, né, assim, o PCC, ele praticamente deve estar controlando esse país já, né, gente? Assim, a gente só não tem muita noção. Mas não se façam de tontos, o PCC é muito grande, essa é a prova do tamanho do poder que os caras têm. Falando em processo, inclusive, quem também está sendo processada é a Jojo Todinho, dessa vez pelo PT. A Jojo Todinho, nas eleições últimas agora, de 2022, ela disse que teriam oferecido para ela R$1,5 milhão para ela fazer campanha pro Lula. E nessa de dizer que ela tinha sido oferecida esse dinheiro, ela também disse que vários atores que tinham se pronunciado a favor do PT, né, que estavam fazendo campanha pro PT, tinham recebido dinheiro. Aí agora ela está sendo processada pelo PT, ela vai ter que provar que isso realmente aconteceu. Agora, assim, os desdobramentos daquele vídeo do Felca, eles ainda não pararam de acontecer, né? Assim, a impressão que tem é que não vai parar nunca. Mas agora, o que aconteceu foi que o YouTube resolveu se mexer um pouco, né? Basicamente, o que aconteceu foi que no dia 20 de agosto, a plataforma decidiu encerrar, finalizar, acabou, deletar mesmo da plataforma, não é uma coisa que dá pra voltar, é deletar canais que eles consideravam que violaram suas políticas de segurança infantil. E isso não tinha uma data, é uma coisa que não prescrevia. Se algum dia, há muitos anos atrás, o seu canal já teve algum conteúdo com uma criança que eles sentiram que viola alguma coisa, o seu canal ia ser deletado. E um desses canais que foi deletado foi o da Bel para meninas. Só que a Bel, hoje em dia, já tem 18 anos, ela chegou a gravar um vídeo essa semana falando sobre isso, né, onde ela estava muito mal ali, porque o canal dela, que tinha 14 milhões de inscritos, foi deletado e ela, hoje em dia, já é uma mulher adulta, né, e teve basicamente, assim, o seu trabalho de anos, né, e o seu trabalho, hoje em dia é o trabalho dela, né, deletado. Recebi um e-mail, eu achei que fosse falso, mas não é, falando que meu canal foi removido. E eu não sei até onde essa perseguição vai continuar, porque tava tudo bem. Mas a gente nunca, não tem nada, não tem nenhum conteúdo inadequado. E o YouTube não voltou atrás, tá? Assim, continua nessa. Nenhum dos canais, não foi só o canal da Bel que foi deletado. Inclusive a Bel fez um protesto sozinha, só ela. Não tinha mais ninguém no protesto, onde ela ficou lá parada na frente do escritório do YouTube. Além do canal da Bel, foi deletado também o Táspio, que era do Felipe Sápio, que tinha encenações de relacionamento entre adolescentes. João Caetano, com vídeos de manobras e desafios envolvendo menores e carros de luxo. E Paty e Dedé, com danças, encenações, esportes e adolescentes nos vídeos. A gente também teve o vazamento essa semana, né, de algumas imagens do que vai ser o iPhone 17, que inclusive vai ser lançado esse mês, é sempre em setembro, né, que eles fazem um anúncio e tal. E assim, parece muito das fotos que foram divulgadas, que se foi isso mesmo, né? Simplesmente é uma equipe de design que não conseguiu definir um conceito certo, apresentaram várias propostas, e aí a Apple falou, gostamos. Ah, legal, vocês gostaram de qual? Todas, a gente gostou de todas, vai ser tudo. Muito confuso esse iPhone novo. Não sei se eu gostei, não. Adoraria saber o que vocês acham. E aqui, eu quero terminar esse vídeo, até vou chegar mais perto, tá vendo? Em tom um pouco de fofoca. Porque essa foi uma fofoca que eu achei interessante, mas é fofoca, tá? É só fofoca. Não posso garantir nada. Mas assim, o que acontece é que o William Bonner, ele vai sair do Jornal Nacional. Né, o querido já tá ali há muito tempo também, né, já deve estar de saco cheio. Ele falou que, percebia que tinha coisas que ele não conseguia fazer com os filhos dele, porque ele tava sempre, né, que fazer um negócio com o Jornal Nacional, tudo que ele resolveu sair. E aí começa, né, uma grande bafafá ali pra ver quem vai substituir o William Bonner no Jornal Nacional, não é mesmo? E aí a galera está chamando de conclave global,
porque basicamente, assim, é quase que um cargo papal, né? O cargo de você ser o jornalista âncora do Jornal Nacional, porque é uma coisa quase que vitalícia, né? Você só vai sair depois quando você quiser e você estiver velho. E é o topo da cadeia que você pode chegar do jornalismo na Globo, né? E aí, a grande fofoca é o seguinte, basicamente, a lógica é mais ou menos o seguinte. Se você era o âncora do jornal Hoje, o caminho natural seria que você saísse do jornal Hoje e fosse pro Jornal Nacional, tá? Geralmente é essa sucessão de coisas, esse é o seu caminho. Esse é o caminho mais óbvio pra você conseguir chegar no Jornal Nacional. Daí, quem estava no jornal Hoje era o Doni Dinúcio. Só que o Doni foi desligado da Globo por causa de uma denúncia anônima. Na verdade, foi um site chamado Notícias da TV. Basicamente disse que a empresa dele tinha contratos milionários de prestação de serviço com o Bradesco, que é uma coisa que não pode na Globo, você não pode ter esse tipo de ligação na Globo, né? E aí, então ele estaria infringindo ali uma regra do jornalismo na Globo. Você, como jornalista, tem várias coisas que você não pode ter ligações, porque isso poderia comprometer o seu jornalismo, né? E ele foi desligado. Na verdade, ele pediu demissão depois que saiu essa notícia. Enfim, menos um. Gente, é tudo fofoca, tá? Eu tô dizendo que é fofoca. Aí, a outra fofoca é que a Maju Coutinho começou a apresentar, então, o Jornal Hoje. E aí, esse site, Notícias da TV também, começou a falar um monte de coisa da Maju Coutinho. Tipo assim, eles publicavam coisa quase que diariamente contra ela. E tinha muita gente que tava achando que parecia uma campanha contra ela mesmo, sabe? Assim. E esse foi, inclusive, o mesmo site que falou o negócio lá da Sociedade do Doni. Você se lembra disso? Enfim, acabou que ela saiu do Jornal Hoje e ela foi pro Fantástico. O que meio que tirou ela da corrida pro Jornal Nacional, né? Porque ela já tava com uma outra coisa, assim, né? Foi, tipo, por um outro lado muito bom também. Beleza. Aí, deixa o Jornal Hoje entre o César Tralli e o Rodrigo Bocardi. Dizem por aí, que o Bocardi estava vencendo essa corrida aí de quem ia, então, né, para a sucessão do Jornal Nacional. Mas ele foi demitido depois de uma denúncia anônima na Globo. Outra denúncia anônima. E meio que é uma coisa que não ficou muito clara do que foi exatamente que aconteceu, tá? Dessa denúncia e tal, tipo, tem rumores e tal, mas ninguém sabe exatamente. Então todo mundo que estava nessa corrida foi saindo. E no final, quem ficou com a cadeira do Jornal Nacional, do Jornal Hoje e do Jornal Nacional, foi o César Tralli. Então tem gente que acha que o César Tralli estaria por trás, né, dessa corrida toda para virar o novo âncora. É claro que eu tô contando tudo isso em tom de fofoca, é só uma grande fofocada que o pessoal tá falando na internet e tal, mas que é interessante. Adoro dar palco pra uma fofoca. Dizem que o Tralli é muito querido entre as pessoas da emissora, mas que ele também é uma pessoa muito séria e implacável na carreira dele, né? Então, assim, se a gente quiser imaginar aí que o Tralli está aí no conclave atrás do Jornal Nacional, a gente pode, que eu acho que é bom pra nossa imaginação, a gente criar uma fanfic de vez em quando, mas é só uma fanfic. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda, e vire um lindo e mágico unicórnio, muito bem informado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!